Boa tarde a todos. O meu nome é Eloá Munhoz, eu sou coordenadora de marketing da Holden Schwarz do Brasil e venho dar as boas-vindas a vocês no nosso primeiro Holden Schwarz Talks Aerospace Defense Perspectivas pós-pandemia. Algumas informações gerais. Estamos gravando este webinar e após o evento você receberá um e-mail com um link para o acesso. Nossos apresentadores de hoje são Andréia Alves, engenheira de aplicação da Holden Schwarz do Brasil. Dr. Bruno Cossenza, chefe do Grupo de Projeto Especial Radar do CETEX. Dr. André Matei, diretor comercial da Orbital Engenharia. Prentice Chaves, engenheiro de sistemas espaciais da Visiona Tecnologia Espacial, e doutora Geusa Barbosa, pesquisadora da SBMO, Sociedade Brasileira de Microondas e Optoeletrônica e membro da I3E. No lado direito da tela, vocês encontrarão uma janela para enviar as suas perguntas. Sintam-se à vontade para enviá-las ao longo da apresentação. Ao final das apresentações, algumas perguntas serão selecionadas para respostas ao vivo e as demais serão respondidas por e-mail. Muito obrigada pela presença e aproveitem o evento. Obrigada pela introdução, Eloá. Boa tarde a todos. Meu nome é Andréia Alves. Sou engenheira de aplicação da Holden Schwarz do Brasil, trabalho atualmente nas áreas de compatibilidade eletromagnética e Aerospace Defense. Hoje eu trouxe para vocês nosso time de Aerospace Defense. Muitos de vocês já conhecem o nosso colega Douglas, que está aqui presente, porém atualmente ele assumiu outra função dentro da empresa. Então agora a gente tem dois vendedores, que é o Rodrigo Mendes, que atende o estado de São Paulo e Brasília. Temos o José Reis, que atende o Rio de Janeiro. Temos uma rede de distribuidores e parceiros e o responsável é o Adriano. Então, quem somos, né? A empresa é uma empresa familiar, foi construída em 1933 na Alemanha por dois homens. Então, veio da família Holden Schwarz. Temos 86 anos de sucesso, mais de 12.100 funcionários. E todos os anos a gente lança no mercado aproximadamente 300 novos produtos. A empresa ela possui 5 pilares. Então aqui são representados por teste e medição, Aerospace Defense, Networks e Cybersecurity, Security e Broadcast e Mídia. A gente hoje queria falar que a gente está muito otimista para a área de Aerospace Defense pós-pandemia. Então, dado que as verbas dedicadas aqui no Brasil de defesa vão se manter, e a gente tem dedicado, desde 5 anos atrás, um foco enorme para esse mercado e a gente vai continuar investindo nesse mercado. Então, a gente vai lançar em breve 2 novas atualizações importantes de nossos testes no período de aproximadamente 6 meses. Então, eu trago aqui para vocês 6 segmentos de testes dentro de Aerospace Defense, que inclui classificação de sinais e análise de sinais. Então, a gente fala em teste de radar e guerra eletrônica, que a gente tem testes multifuncionais, componentes, geradores, etc. Satellites, tanto na área de ground station como de satellites payload. Conectividade de voos, então a gente inclui medição de distância entre estações terrestres e transponders, radionavegação. Também a gente fala de MILCOM, né, que é Militar, Tática e Comunicação de Segurança Pública. Então, os principais testes são testes de protocolo, bateria, qualidade do rádio, etc. E compatibilidade eletromagnética, que no Brasil é uma área que está crescendo muito e, com certeza, é essencial para a Space Defense. E aqui, nosso último segmento, que é mobilidade aérea urbana, onde a gente tem testes de integridade de sinal, potência, tráfego aéreo e navegação, por exemplo. Agora aqui eu trago para vocês um exemplo de um de nossos softwares, tratando de radar. Então, esse software é um software de simulação de radar de cenários tanto estáticos quanto dinâmicos.
e ele ajuda a validar ameaças que são existentes, por exemplo, em guerra eletrônica. Então, além disso, com essa ferramenta, ela é bastante flexível para você simular campos eletromagnéticos complexos e também coexistência dos sinais de radares com os nossos outros sinais comerciais. Agora, falando em testes satellites, a gente atende esses quatro segmentos, onde a gente tem validação e testes para essas diferentes aplicações, e as nossas soluções contemplam tanto instrumentação de estações de monitoramento, por exemplo, até opções que ajudam na concepção de desenvolvimento e testes de componente, né? Isso além de soluções completas para simulações, que a gente pode simular sinais reais. Então, essa foi uma pequena introdução do que a gente está trabalhando atualmente com o Aerospace Defense. E deixo aqui a minha apresentação. Obrigada pela apresentação, Andréia. Vamos ouvir agora a apresentação do Dr. Bruno Cossenza, chefe do Grupo de Projeto Especial Radar do Centro de Tecnologia do Exército. Dr. Bruno, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou tentar explicar nesse pouco tempo aí, aos quase 15 anos de trabalho que a gente vem desenvolvendo radares de defesa no Centro de Tecnologia do Exército. Nossa atividade ela começou em 2006, um pequeno grupo, e ao longo do tempo ela cresceu. A gente tem vários produtos agora, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas a nossa tecnologia é voltada para um setor do Exército Brasileiro, que é o chamado, que é a artilharia antiaérea, eles é que são os nossos clientes. Para quem não sabe a diferença entre defesa aérea e defesa antiaérea, que defesa aérea se faz ar-ar, e a antiaérea entre terra-ar. Então, a responsabilidade da defesa antiaérea cabe ao Exército. E para ela ser completa, ela precisa de radares. E os radares, os radares de defesa, eles têm uma particularidade que eles não operam somente como os radares comerciais, que é controlando rota. Eles também são capazes de analisar ameaças e direcionar os atuadores, caso haja necessidade de acionar algum atuador. O nosso trabalho começou em 2006. Em 2008, a gente já tinha o primeiro protótipo de um radar de baixa altura, que a gente chama de baixa altura até 5.000 metros. Era uma deficiência no país, a gente não tinha essa vigilância e busca, né? Que esse radar fazia duas funções, de vigilância e busca, até essa altura de 25.000 metros e um alcance de 60 quilômetros. Ele é capaz de rastrear até 60 alvos simultâneos, usando uma tecnologia chamada Track Wire Scan. Ele tem uma potência muito baixa, ele é muito difícil de ser detectado. Resumindo, ele atendeu todas as necessidades do cliente. É um radar de última geração, ele é todo definido por software, e desse radar é que nasceu a nossa grande experiência em formas de onda, processamento em tempo real, processamento de sinais em tempo real, o que fazer, onde separar o projeto da atividade em tempo real e atividade em batch. Então, foi toda uma tecnologia adquirida ao longo do tempo, inclusive na área de mecânica, do projeto das antenas, dos projetos dos circuitos de RF. A gente tem vários canais nesse radar, ele também ele se comporta bem quanto à atuação de ataques eletrônicos, ações de guerra eletrônica, e tudo isso a gente foi adquirindo. A avaliação dele começou porque o protótipo, antes de ser
passado para o operacional, né, para o usuário final, ele tem que passar por um processo de avaliação. Esse processo de avaliação terminou em 2011, e em 2011 esse primeiro radar, que na verdade são dois, né, tem um radar primário e um radar secundário, ele foi adotado oficialmente pelo Exército Brasileiro. Esse foi o nosso primeiro produto. O radar primário é aquele radar que você não precisa de um vetor aéreo colaborativo. Você manda o sinal reflete no vetor, retorna para o radar e ele analisa. Como o radar nada mais é do que um sistema, é um instrumento de medida, né? Ele faz a medição de velocidade, de alcance, de azimute, ângulo de azimute, de elevação. Alguns radares não fazem de elevação, a gente chama esses que não fazem medida de elevação de radares 2D, e os que fazem medida de elevação, azimute e alcance de radares 3D. Mas ele também tem toda uma análise estatística. O radar ele é capaz de rastrear alvos e prever posições futuras, e estimar posições futuras, porque é comum você perder informação durante o rastreio, né? Mas ele é capaz de fazer isso tudo e ainda ficar imune a interferências e a tentativas de despistamento, que é muito comum no meio da guerra eletrônica, né? Com o ambiente de guerra eletrônica. A gente evoluiu em 2010 mesmo, a gente começou a desenvolver já um novo radar, um radar de vigilância terrestre, e ao mesmo tempo um radar de média altura com uma tecnologia muito mais sofisticada. O radar de média altura aí já é para atingir a 20 mil metros de altitude, um alcance bem maior, 200 quilômetros. A gente decidiu usar a tecnologia Phase Array, que é uma tecnologia que poucos países detêm, que não usa varredura mecânica, exclusivamente varredura eletrônica. E, ao mesmo tempo, também a gente estava desenvolvendo um radar de vigilância terrestre, que, já, ao contrário, o cliente aí já era outro, era o pessoal de cavalaria, que era para fazer a vigilância terrestre, isto é, você olhar no nível do solo e um pouco acima dele, podendo enxergar até helicópteros a baixa altura. Eles também foram... O radar de vigilância terrestre, o protótipo está em avaliação atualmente, ele já é um projeto terminado. O radar Saber M60, que foi o primeiro que eu falei, ele já está adotado e já tem uma versão 2 também dele, porque a gente já fez uma atualização tecnológica nele. A gente aumentou o índice de nacionalização. É importante ressaltar que todos os projetos eles são nacionais, tá? O produto não é todo nacional, como qualquer outro produto no mundo, né? Que ninguém agora verticaliza todo um produto, né? Talvez só a China deva fazer isso atualmente. Mas e no Brasil a gente não tem... Então, a capacidade de produzir microeletrônica, a nossa produção em microeletrônica, ela ainda existe atualmente. Então, aí, nesse slide, a gente pode ver o Sentinel M20, que é o atual radar de vigilância terrestre, que ele já está sendo empregado no sistema de proteção de fronteira, o CISFRON. Já tem 7 desses lá em operação. O radar Saber M60, que ele já é empregado para o pessoal da artilharia antiaérea. Ele foi empregado no controle do espaço aéreo durante a Copa do Mundo, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Foi ele que garantiu que o espaço aéreo se mantivesse fechado, as zonas dos eventos. E a gente, do radar Saber M200, que é o radar de média altura, né? A gente tem um subproduto chamado radar Saber S200. Esse radar é um radar secundário que ele pode ser usado em controle de tráfego aéreo, uso comercial. Ele já foi também homologado pela aeronáutica
ele atendeu todos os requisitos da aeronáutica e ele também já está pronto para comercialização. Então, hoje em dia, a gente tem 5 produtos desde 2006 até agora que já estão em condições de comercialização. A gente tem o Sentira M20, o radar Saber M60, que são 2 radares, um radar primário e um secundário, eles podem ser disponibilizados separadamente. A gente tem um radar secundário de longo alcance, que é o Saber S200, que é de 200 milhas náuticas, a capacidade dele de alcance. E a gente tem o Centro de Operações Antiaérea, que é esse que está atrás da foto aí do Saber do M60, que é onde ocorre todo ao controle da operação da defesa aérea de baixa altura atualmente. Passando para o slide seguinte, a gente vai ver um filme que foi uma coincidência. Esse filme foi num terraço da antiga Bradar, né? A gente tem aí os 4 radares funcionando simultaneamente. Tá? A gente tem o M60, o S200. Aqui a gente tem um módulo reduzido do Saber M200 e mais o último agora é o Sentira M20. Os 4 estavam em testes e os 4 funcionando sem interferir no outro. Essa imagem é bem interessante porque isso não é tão fácil de conseguir. Você precisa de um trabalho muito grande de compatibilidade eletromagnética, de interferência eletromagnética, e a gente conseguiu. Esse aqui é o que a gente chama do nosso estado da arte atualmente, que a gente está tentando terminar, que é o Saber M200 multimissão, que é um radar de média altura. E ele é tudo modular. A foto da direita mostra o módulo básico dele, que quando ele se integra a vários outros e forma-se um painel, e ele é constituído de 4 painéis para garantir uma cobertura de 360 graus. Ele está em fase final de fabricação. Essa que vocês estão vendo aí é a primeira versão do protótipo. A gente já está trabalhando numa segunda versão do protótipo e dentro de breve ela também ficará tão famosa quanto essa aí. Essa aqui é um spin-off do nosso radar Saber M200 multimissão, que é o M200 Vigilante. Esse é um radar 2D que usa exatamente a mesma tecnologia do multimissão. Ele também vai ser constituído de 4 painéis com varredura 100% eletrônica, só que o radar ele agora é um radar de 2D, ele só vai ler azimuth e alcance. Ele foi criado, a concepção dele também está ligada à defesa antiaérea, para servir de vigilância e alerta para o vigilância antecipada para a baixa altura. Tá? Os sistemas de baixa altura, acima deles vai atuar um radar desse para fazer a vigilância antecipada. Ele já usa um outro layout, né? um outro design totalmente diferente do outro, mas usa todo o nosso aprendizado que a gente usou no Saber M200 multimissão. Ele também é um radar phase array e tem uma arquitetura de processamento muito, muito intensa, muito megaflops aí dentro trabalhando, e a gente tem diversos algoritmos e dezenas de milhares de linhas de software dentro. Essa aqui é a nossa situação atual de estado da arte para laboratório de testes e aferição. Isso é uma história que começou em 2011. A gente, em conjunto com outro país, nós desenvolvemos um sistema de emulação de alvos,
faz com que a gente consiga testar agora os radares sem precisar de voo real. E aferi-los também, isso que é importante, porque se é um equipamento de medida, você tem que aferi-los antes de embalar e entregar para o cliente, ou então fazer uma manutenção. Ele vai ser instalado ele é instalado, né? Ele fica instalado dentro dessa viatura branca aí, são duas que nós temos, e ela pode ser transportável, quer dizer, eu posso aferir um outro radar que não seja o nosso, que não possa se deslocar. A gente pode levar o laboratório até esse radar que precisa de um teste ou de uma aferição. Isso aí representa um progresso muito grande no nosso sistema de desenvolvimento, porque diminui o tempo absurdamente de desenvolvimento. A gente já faz os testes e ajusta tudo que tem que ser ajustado. E ele também, acoplado a isso, tem um software de todo o ambiente também de simulação, além de um software de geração de alvos específicos, que você tem que montar com uma certa seção reta radar, comportamento, de multiscattering, que a gente chama, né? Que são múltiplos pontos de emissão, não só pontual. Então, é um sistema bem avançado para se trabalhar. E ele opera todo em tempo real. Ele é um emulador, não é um simulador. Ele gera o sinal real para mim. Bem, os próximos passos. A gente está trabalhando durante a pandemia, a gente não parou, porque a fabricação tanto do Vigilante quanto do Multimissão, eles estão previstos para ocorrer agora, em setembro. Agora talvez comece a dar problema com a história da pandemia, mas a gente já estava finalizando muitas simulações ainda, muitas partes de projeto, mas a fabricação está avançada. A gente tem muita parte mecânica já montada deles, e a previsão é que o primeiro protótipo fique pronto para teste para maio, junho, entre maio e junho do próximo ano. Então a gente vai ter que acompanhar a fase de avaliação desses dois protótipos de radares, né? A gente tem também um trabalho porque agora existe um sistema de defesa antiaérea nacional. Esse sistema envolve o projeto de 9 centros de operações de artilharia antiaérea, que é o COA. Então, a gente vai acompanhar o projeto desses novos COA. A gente também assessora os órgãos competentes do EB, né, para a confecção de contratos de licenciamento, porque todos esses radares são de propriedade do Exército. Então, quem fabrica os radares ou os COAs, eles têm que estar sob licenciamento, né? Então, é uma coisa um pouco complicada, mas tem uma parte jurídica e uma parte técnica. Então, a gente trabalha na parte técnica. E talvez o que interesse aí para a Rohde & Schwarz, né, que é assessorar tecnicamente o órgão competente na elaboração do programa de logística de manutenção de radares. É porque a gente já tem muitos radares, e teremos mais ainda com operacional na tropa. Isso vai requerer manutenção. A gente está previsto até 4 escalões de manutenção, e como o nosso país é grande, então às vezes é muito caro você transportar um radar lá da Amazônia para sofrer manutenção em São Paulo. Então, é bem provável que você tenha pequenos núcleos de manutenção de primeiro e segundo escalão espalhados pelo país. E isso provavelmente vai requerer alguns equipamentos para realizar esse tipo de manutenção. Como o grupo está criado, né? Então agora eu acho que vamos fazer 15 anos, então agora existe um aprimoramento contínuo, né, do produto, né, dos produtos. Como houve do M60, que a gente já está com a versão 2.0 dele, outros aprimoramentos virão. Isso aí é uma experiência que a gente adquiriu no exterior, quer dizer, isso aí é uma coisa que não para, é uma coisa sempre crescente. E
a gente vai sempre precisar investir em novos equipamentos para ajudar no nosso desempenho, desde a parte de RF, circuitos micro-ondas, conversores, até o radar realmente ele caminha, ele tem um caminho assim, bem multidisciplinar. A mecânica dele é bem complicada, a gente tem sempre problema de peso. Os nossos radares atuais, eles todos estão confinados em containers para facilitar o transporte. Isso limita também o tipo de aeronave que vai transportá-lo. Isso aí limita a parte de volume que ele vai, aonde ele vai ficar confinado. Aí implica em todo um projeto também de alto nível na parte de refrigeração, porque para você alcançar 200 quilômetros, você tem que ter muita potência, você tem que refrigerar. Então, você não consegue trabalhar sozinho, muitas pessoas têm que trabalhar nesse tipo de projeto. Hoje em dia, por causa disso, o nosso trabalho sempre foi em conjunto com a empresa nacional. A gente começou com a Orbisat, que depois virou Bradar, e foi vendida para a Embraer, virou Bradar, e no ano retrasado ela foi incorporada finalmente pela Embraer, então agora é a própria Embraer, sociedade anônima, que trabalha com a gente no desenvolvimento desses radares, e também ela atualmente é a empresa licenciada para fabricar e vender o M60, o M20 e o S200. Era isso que eu tinha para dizer. Estou disponível para qualquer dúvida. Excelente apresentação, Dr. Bruno. Muito obrigada por prestigiar e contribuir com o nosso evento. A gente já vem recebendo algumas perguntas ao longo da apresentação e ao final de todas as sessões de apresentação a gente vai ter a mesa redonda e a resposta a algumas das perguntas, o que for possível dentro do nosso tempo de evento, tudo bem? Obrigada mais uma vez. Dando continuidade ao nosso evento, a gente vai receber a apresentação agora do Dr. André Matei. Ele é diretor comercial da Orbital Engenharia. Agradeço a sua participação conosco, Dr. André. Por gentileza, a sessão está aberta para o senhor. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Obrigada. Bom, primeiro é um prazer aqui estar conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Foi realmente uma honra, uma surpresa aí. Receber muito bem. Eu tenho uma história longa com a Rode Schwartz, né? Eu conheço acho que uns mais de 20 anos, que eu lembro do meu amigo Eduardo Bassanello vindo vender sistemas e me ajudando a montar os laboratórios no ITA de guerra eletrônica. Isso lá na virada do ano 2000, alguma coisa assim. A gente estava montando na época um curso de guerra eletrônica e o laboratório. Então, é uma empresa que a gente tem um carinho todo especial. Tá? Bom, é isso. Aí, olhando um pouquinho, né? Então, primeiro aqui, também eu vejo que tem vários oficiais e pessoas aí ligadas às Forças Armadas. Eu sou coronel da reserva, da FAB, aviador, mas fiz praticamente toda a minha carreira na área técnica, né? E falando um pouco da Orbital, a Orbital é uma empresa que tem também 20 anos, a empresa foi criada ali no início do ano 2000 para fazer painéis solares para satélites do INPE, foi criada pelo seu fundador e atual presidente, Célio Costa Vaz, e hoje é uma pequena empresa ainda, mas nós estamos num trabalho muito grande para expandir a empresa em termos de portfólio, em termos de formato de trabalho e também geograficamente. Nós já criamos aqui filiais nos Estados Unidos, em Portugal, e estamos estudando aqui em outros locais também, um pouco mais devagar, mas tem várias coisas acontecendo na empresa. Então, a empresa ela tem vários sistemas disponíveis, né? O primeiro deles e o principal é o que vocês estão vendo aí. Então, são painéis solares para satélites. Então, são poucas empresas no mundo que têm essa capacidade da Orbital, então muito
muito orgulho, a gente diz que a gente inclusive já é um fornecedor para empresas europeias, a gente já forneceu para uma empresa do Reino Unido. Nós somos parceiros industriais chaves da Thales Alenia Space, que é uma das maiores empresas do mundo na área de espaço. Os satélites do INPE, aí vocês estão vendo aí, o do INPE, mais alguns ali, mas principalmente a gente frisa muito o Cibers, né, que é um satélite bem grande, a gente está falando de 1 tonelada de satélite, a gente é o fabricante desses sistemas, né, com todo um sistema de solo que também a gente não pode esquecer para dar o suporte para isso. Também tudo desenvolvido em house. Tá? Então, é uma empresa com uma capacidade bem diferenciada. Mas não é só painéis solares que a gente tem pouco tempo, então, assim, eu tentei ser bem resumido aqui no que a gente está falando. Então, à direita a gente tem ali um foguete, com uma imagem que sempre impressiona. Ali ele é composto basicamente por duas partes. Se vocês notarem, tem duas partes inferiores desse foguete que estão em laranja. Eles são realmente o foguete, a parte de propelente, é o motor, nesse caso estado sólido, de dois estágios desenvolvidos pelo EAE, lá do DCTA, da Força Aérea, e agora está licenciado para a empresa Avibras, que está lá em São José dos Campos. Então é um foguete com 32 lançamentos, todos de sucesso, então é uma das grandes vedetes a nível mundial. Ele tem sido lançado de Alcântara, mas foi a preferência durante muitos anos, eu acho que agora está sendo substituído, mas foi a preferência de muitos anos da Agência Espacial Europeia e do DLR, do qual a gente lançava ali da Suécia. E se vocês olharem acima dessa parte laranja, tem uma parte vermelha, tem um cone vermelho. Aquilo ali é uma plataforma, parece um foguete, mas ela é uma plataforma feita para receber experimentos de microgravidade. Tá? Esse é um produto da Orbital, desenvolvido pela Orbital, com um contrato com o IAE também, com o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que pertence ao DCTA. Está em fase de qualificação e vai voar no ano que vem. Pra vocês terem uma ideia, tem poucas opções no mundo, e o nosso sistema ele é superior ao alemão, que é o que está voando aqui nessa foto, inclusive, que é produzido pela Agência Espacial Alemã, pelo DLR. Basicamente, aquilo recebe experimentos, então vai ter um certo número de experimentos, no caso até 5 experimentos, até 70 quilos, e essa plataforma é jogada através do foguete numa certa altura, acima de 100 km, ela se posiciona, então tem um sistema de controle, um sistema de aquisição de dados, analógico, digital, canais de vídeo, tem todo um sistema eletrônico ali dentro, computador de bordo, tem acho que eu já falei, né, vou repetir, um sistema inercial, um sistema para acabar com a rotação dela, um sistema ioiô, é um sistema bem complexo, tá? Talvez até mais complexo que o próprio foguete, né? Sem querer diminuir a dificuldade de fazer um motor desse. Então eu falei dos painéis solares, falei também da plataforma de microgravidade, mas nós temos uma capacidade muito forte em engenharia de sistemas, tendo apoiado programas do INPE, inclusive. Então isso é um serviço que a gente tem prestado para diversas outras organizações, inclusive o próprio INPE, né, e outras entidades da aeronáutica, outras universidades também. Nós temos uma capacidade de desenho completo da plataforma de serviço de um satélite, que é o satélite. Basicamente, a gente divide uma parte de carga útil, que é uma câmera, é um transponder, ou é um experimento científico, e para fazer essa carga útil funcionar de maneira adequada, você precisa de uma série de sistemas, um computador, um transponder, sistema de controle, sistema de potência, isso tudo a gente faz, essa parte de serviço, né, o que vai servir a carga útil, o payload. Então a gente também fornece, inclusive para o foguete, né, vários sistemas aviônicos, várias eletrônica, computador de bordo, uma série de sistemas para o foguete, bateria, por exemplo, nós temos uma capacidade única, que inclusive é uma das vedetes nos Estados Unidos e na Europa. Poucas empresas europeias e não muitas americanas têm a capacidade da gente. A gente não faz o elemento da bateria, a gente se define como integrador da bateria. Então o sistema de potência, a gente tem essa capacidade, tá? E vários outros sistemas eletrônicos também. Fizemos o desenvolvimento de um motor de propulsão líquida para foguete.
temos uma série de sistemas de solo, eu falei da plataforma, e nós estamos agora em fase de qualificação do Scramjet, que é um motor de hipersônica, né, sob contrato do Instituto de Estudos Avançados, o IAV, também do DCTA. Tá? Então, é um projeto que eu vi nascer nos meus tempos de IAV, lá para 1997, 98, com, na época, o capitão Sala, hoje um coronel da reserva, né? E ele está lá ainda, teve, acho que é um felizardo, né? Está todo esse tempo trabalhando. Então, a gente está na fase já de qualificação desse motor. Então, é um orgulho para mim, é uma alegria muito grande em particular, né? É um projeto que eu vi nascer há mais de 20 anos aí, e eu estou participando da qualificação desse sistema. Acho que esse foi o tema, né, pelo qual a gente foi chamado. Então, a Orbital é uma pequena empresa, ela tem muitas capacidades, mas é uma empresa pequena, não é uma grande empresa, então, em termos de tamanho, de faturamento, não é grande. E a gente teve algumas dificuldades no período da pandemia, basicamente com a perda de 1 ou 2 técnicos, que obviamente eram importantes, mas eles estavam simplesmente apavorados, não queriam vir trabalhar, e a presença deles era necessária. Então, na medida do possível, a gente tentou fazer o home office, mas em 2 casos a gente teve que dispensar as pessoas, que para a gente é uma perda muito grande. E teve também alguma queda em termos de faturamento, e quem nos salvou na época foi um recurso para pequenas e médias empresas, que foi liberado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso foi, para a gente, foi bastante importante. Então, nós tivemos um auxílio muito grande de uma pessoa, um gerente de banco, com recursos do BNDES, a gente conseguiu esse financiamento que foi dado. Então, para a gente foi bastante importante. Mas, de forma geral, né, se a gente passou algumas dificuldades, poucas tecnológicas, poucas econômicas, a gente pode dizer que nós passamos até agora, pelo menos até esse momento, né, bem pelo período de pandemia. Os nossos projetos eles foram considerados estratégicos pelo Ministério da Defesa e continuaram recebendo recursos normalmente. Tá? Então, foi algo para a gente bem interessante. Né? Inclusive participando. Nesse período, eu mesmo participei de uma proposta, né? Eu vi a apresentação do colega do Exército, a gente fez uma proposta, respondeu um Request for Information do Exército para a bateria antiaérea. Né? Então, a gente, dentro do nosso processo de expansão de portfólio e geográfico, a gente está com uma parceria muito forte com os Estados Unidos, Israel, né? Principalmente, esses 2 países, e conseguimos, acho, fazer uma resposta que eu acho que deve ajudar o Exército na continuidade dos trabalhos. Né? Então, foi bastante bom ver muito bom para mim, prazeroso ver a apresentação do colega. Parabéns. Perspectivas, bom, eu acho que a minha apresentação, basicamente, ela permeou um monte de perspectivas, então nós somos extremamente ambiciosos, a gente quer transformar essa empresa, eu acho que o Brasil merece, a gente vê jovens ali, não só de São José, né, mas jovens do Brasil todo, querendo oportunidade, querendo ficar no país, querendo trabalhar com alta tecnologia, e precisamos de indústrias para poder dar esses empregos. Né? E a gente vê essas pesquisas fantásticas sendo feitas tanto na aeronáutica, quanto na marinha, quanto no exército. E conheço o CETEX, conheço o IPQM, a marinha tem outras entidades também, e do DCTA não preciso nem dizer, né? Eu passei 22 anos ali dentro. Então, a gente precisa da indústria para poder transformar toda essa pesquisa, todo esse conhecimento, toda essa capacidade em ciclo econômico. Então, as nossas perspectivas são grandes, a gente tem feito um trabalho bastante grande, tentando licenciar alguns produtos que já foram desenvolvidos, seguindo, obviamente, os caminhos que são previstos e corretos de cadeia de comando. Nossas perspectivas são bastante boas, né? A gente espera que o cenário econômico melhore a partir de agora. Ainda não está, para a gente ainda não está, assim, estamos em campo azul, não estamos na capacidade plena, mas a gente tem já notado alguma melhoria no cenário econômico, né? As subvenções ainda são muito poucas, o mercado ainda está reagindo pouco, a gente tem sentido uma melhora no cenário mais externo do que interno. Apesar do interno já ter mostrado alguma melhora, alguns sinais melhores. Mas a gente espera que melhore mais, tá bom? E a ideia é que a empresa se expanda para diversas áreas.
E é isso. Aqui a gente gosta de fechar com isso aqui, né? Nossos sistemas nunca deram problema. Isso aí é difícil de falar na área de espaço. Nenhum erro é perdoado, nada escapa, mas nós temos mais de 6.000 horas em órbita sem falhas. Né? Então é isso, gente. Obrigado. Eu aguardo aí o período de perguntas. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor André. Muito obrigada pela sua contribuição, por contribuir de forma tão preciosa para o nosso evento. A gente pede para que você se mantenha aqui conectado com a gente para participar das perguntas e respostas ao final do evento. Obrigada pela participação. Dando continuidade à nossa apresentação, a gente vai ouvir agora a apresentação do Prentice Chaves, que é engenheiro de sistemas espaciais do Visiona Tecnologia Espacial. Prentice, obrigada pela presença, obrigada pela participação. Fique à vontade, por favor, para dar início à sua apresentação. Bom, uma boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Ruth Schwartz pelo convite. Fiquei muito feliz e muito honrado. E, obviamente, estendendo a Visiona, né? Que ficou muito contente em saber que estaremos presentes no primeiro RS Talks. Então, iniciando aqui, sobre a Visiona, né? Quem é a Visiona? Bom, a primeira coisa, em uma frase, ela é a integradora brasileira de sistemas espaciais, que nasceu da união da Telebrás, com 49% do capital, e da Embraer, com 51%. Então, ela é uma joint venture de defesa e segurança. Então, ela foi a prime contractor do SGDC, que é o satélite geoestacionário de defesa e comunicação, que foi integrado lá na França, na Thales, Alenia Space, e lançado aqui da Guiana Francesa, né? Então, ela foi criada com a herança tecnológica de profissionais do INPE, da Embraer, e também de jovens engenheiros, eu incluso, que participaram do programa de absorção de tecnologia do SGDC. Nós trabalhamos, né, no sistema On The Job Training, lá na Thales, em todas as etapas, tanto de projeto quanto de integração e testes desse satélite geoestacionário, que era enorme, ele pesava 6 toneladas, e nós estivemos lá durante 3 anos na França para contribuir no desenvolvimento desse satélite. Hoje a Visiona também está presente no mercado de sensoriamento remoto, né, com a maior e mais completa constelação de satélites virtuais, digamos assim, né, de várias operadoras da América Latina. Nós fornecemos soluções de telecomunicações via satélite, incluindo a capacidade em banda Ka civil do SGDC, e a gente também hoje operamos o radar de aerolevantamento nas bandas P e X, herança da Embraer, né, que veio para Visiona, para darmos continuidade a esse projeto de uso do radar nas bandas P e X. Bom, então, em termos de portfólio, né, nós fazemos análise de missão, que é uma primeira etapa de um sistema espacial, onde nós analisamos as órbitas, as bandas de frequência, damos uma olhada na cobertura de satélite, tempo de revisita. Então, fazendo essa análise inicial, nós temos também a engenharia de sistemas, que também entregamos esse serviço. Fazemos também engenharia de satélites e segmento solo, né, tanto no espaço quanto no solo. Fornecemos também o lançamento e assistência à operação do satélite, né? Inclusive, é um serviço que prestamos atualmente, e também na área de aplicações, tanto de imageamento óptico e radar, como de satélites de comunicação. Então, falando um pouco da constelação virtual da Visiona, né? Bom, hoje nós entregamos serviço tanto de satélites ópticos como de satélites SAR, né? Como você vê essa constelação dos nossos parceiros.
Além de termos a capacidade da banda Ka civil do SGDC, nós somos também distribuidor autorizado deles, e também somos distribuidores autorizados da Rock-I 360, que basicamente, em poucas palavras, ele é um analisador de sinais orbitando a Terra. Então, ele consegue fazer uma triangulação e identificar alvos que estejam emitindo sinais desde VHF até banda KU. Então, nós somos os únicos revendedores no Brasil dessa tecnologia. Além de termos a observação da Terra com o nosso VCUB-1, que será lançado em breve. Então, falando um pouco das soluções da Visiona, né? Então, todo esse serviço de imageamento óptico e de radar SAR, nós entregamos ao cliente através de uma plataforma chamada WebVis. Então, na plataforma, você encontra integrado todos esses nossos parceiros, onde você pode acessar imagens, né? Você vê no próximo slide aqui, as imagens comerciais que são capturadas do espaço. Nós podemos fazer uma análise temporal e de multissensor, onde você consegue analisar uma área dedicada ao longo do tempo. E, em cima disso, estamos em desenvolvimento nessa plataforma, a funcionalidade de fusão de dados complementares, como as emissões de RF, como eu falei com o nosso parceiro, que é a Rock-I, identificação de AIS via satélite, né, que são os sinais emitidos por navios que estão ao mar, e também internet das coisas, que será entregue com o nosso VCUB, né, com as plataformas de coleta de dados espalhadas, a princípio, no Brasil. Além disso, nós estamos também em desenvolvimento com algoritmos de análise, como detecção de alvos em imagens, por exemplo, navios, etc. Detecção de manchas de óleo, tão importante, né, depois do que vimos acontecer no litoral do Nordeste. E também TIP e Q automáticos, né, são sugestões automáticas baseadas nas análises que são feitas. Bom, olhando um pouco mais também o radar aerotransportado, que é um outro serviço que nós prestamos, esse radar ele tem duas bandas, né, a banda X e a banda P, que na verdade elas são complementares no serviço, principalmente no mapeamento de terrenos em florestas muito densas. Porque, como você pode ver na imagem, o radar em banda X, devido à alta frequência do sinal, ele não consegue ultrapassar as copas das árvores. Então, a gente consegue fazer um perfil da vegetação. Porém, o radar em banda P, devido à baixa frequência, ele consegue atravessar a copa. Então, você tem o perfil do terreno. Então, nós conseguimos entregar tanto o perfil da vegetação como o que está abaixo dela, né? Esse radar ele é tanto polarimétrico como interferométrico. Isso aí a gente faz também um pós-processamento em solo. Então, ele foi, como eu disse, a herança da Bradar, que é uma empresa do grupo Embraer, e até hoje ele já imagiou, né, mais de 1,2 milhões de quilômetros quadrados na cartografia da Amazônia. Então, esse é um serviço que hoje está sendo prestado pela Visiona. E agora o nosso produto do segmento espacial, que é o VCUB. O VCUB ele é um satélite 6U, né, no padrão de CubeSats, e ele vai ser lançado, acredito que no próximo ano, embarcando 3 tecnologias próprias da Visiona, desenvolvidas por engenheiros da Visiona, que são o sistema de AOX, que é o sistema de atitude e controle de órbita, ou controle de atitude e órbita do satélite, desculpe,
O sistema de OBDH, que é o On-Board Data Handling, que é responsável pela telemetria, gestão de dados a bordo e atuação dos equipamentos, dos diversos equipamentos que estão a bordo, e um software, um raio definido por software, que será a carga útil de IoT que estará embarcado no nosso satélite. Então, ele é o primeiro satélite concebido pela indústria nacional. Aqui é uma imagem dele, você vê, ele no padrão V-Cube, ele tem 6 U. Um U equivale a um cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Então, ele é mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapato, né? Sendo mais simples assim, em termos de dimensionamento. Ele tem, como eu disse, um software de coleta de dados que atuará na internet das coisas. Ele também será usado para a validação da arquitetura que foi desenvolvida pela Visione. Então, toda a engenharia de sistemas é nossa, em termos de desenvolvimento e integração do satélite. Irá também validar o nosso AOX e o OBDH e integrará também uma câmera de alta resolução, que é o segundo payload do satélite, que é um desenvolvimento nacional também, essa câmera. Não é nosso, mas é nacional. Bom, e é uma imagem esperada, simulada, né, do nosso V-Cube, que é a imagem do meio. Se vocês observarem, ela terá uma resolução de 3,5 metros. A imagem da esquerda é a imagem de uma outra constelação americana, que tem uma resolução de 3 metros, porém, devido ao sensor que é usado, com baixo MTF, ela termina tendo uma qualidade um pouco inferior ao que o nosso satélite terá. E à direita também é um modo que está em estudo, não sabemos se vamos implementar ainda, mas é um pós-processamento dessa imagem central de forma a melhorar a resolução em torno de 1 metro. Então, ela iria para em torno de 2,5 metros, só com processamento em solo da imagem que foi capturada a bordo, né? Bom, então esse é o nosso produto do segmento espacial que estará orbitando a Terra em 2021. Com relação à pandemia, né? Os impactos que nós tivemos ao longo da pandemia, né? Primeiro foi o impacto no quantitativo de novos contratos. Eu acho que isso foi um pouco unânime, talvez, eu diria, nesse nosso mercado. Um segundo foi uma redução da jornada de trabalho dos empregados, o que acarretou num encurtamento do tempo útil, digamos assim, dos empregados para o desenvolvimento dos nossos sistemas que estão em andamento, né? Isso não foi só na Visiona. Os fornecedores do V-Cube 1, por exemplo, também foram impactados com isso e terminaram tendo alguns atrasos devido à pandemia. Isso tudo acarretou em um atraso na realização da nossa CDR, que será mais para o fim desse ano, tanto devido aos subsistemas como aos desenvolvimentos internos. E, então, a finalização do V-Cube 1 foi postergado para o ano de 2021. Em paralelo a tudo isso, houve também uma redução na velocidade de desenvolvimento da nossa plataforma web, que é a WebVis, como eu falei anteriormente, naquelas funcionalidades adicionais que estamos em trabalho, né? No pós-pandemia, então, nós esperamos o quê? A finalização do V-Cube, né, com os testes de subsistemas, integração e testes do satélite e o lançamento e testes em órbita. Isso tentaremos fazer o mais breve possível. Além disso, a finalização do desenvolvimento da plataforma WebVis, né, para entregarmos o melhor serviço possível aos nossos clientes,
agregando mais informação ao serviço final de forma a otimizar a tomada de decisão, e o aumento gradual de novos contratos, né, como imagens da constelação Visiona, a plataforma WebVis, o aerolevantamento com radares em banda XIP e a venda de novos nanosatélites, né? Estamos muito ansiosos aí porque agora a Força Aérea está se movimentando mais a favor do segmento espacial, né, com tese. Então, nós esperamos que o mercado vai se aquecer um pouco mais a partir do ano que vem. Estamos esperançosos para esse futuro breve aí que aconteça, né? Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui e aguardando as perguntas aí, né? Muito obrigada, Prentice, pela sua participação, sua contribuição incrível com a nossa apresentação. A gente também está com ótimas expectativas para os próximos anos aí nesse setor. Muito obrigada pelas suas palavras e, por favor, aguarde o nosso encerramento do evento aí com as perguntas e respostas, a nossa mesa redonda, para continuar participando conosco. Obrigada. Dando continuidade à nossa apresentação, agora a gente vai receber a doutora Gilza Barbosa. Ela é pesquisadora da Sociedade Brasileira de Microondas e Optoeletrônica e membro da I3E. Obrigada, doutora Gilza, pela sua participação. A apresentação está aberta para suas contribuições. Muito obrigada. Opa, tive que habilitar o microfone. Está dando para ouvir agora? Muito obrigada. Tá sim, muito obrigada. Agradeço imensamente essa oportunidade de poder falar de projetos brasileiros na área de metamateriais. Eu sou capitão de mar e guerra da Reserva da Marinha e meus interesses na área de pesquisa são justamente em metamateriais, dispositivos de micro-ondas, dispositivos óticos que usem também grafenos, nanotubo de carbono. Como eu vou explicar agora, nosso grupo de pesquisadores é bem grande, né? Nós temos parcerias com Unicamp, PUC-Rio e várias instituições, né? E o objetivo, então, dessa apresentação é apresentar o que tem de tendências e aplicações de metamateriais a sistemas de micro-ondas e também vou falar de aplicações em sistemas optrônicos, né? Eu deixo aqui o meu e-mail para contato. Caso a gente não consiga responder tudo, podem mandar e-mail para mim. Inclusive, eu vou apresentar trabalhos de colegas que eu posso até nem saber todos os detalhes, mas aí quem me perguntar eu redirecionarei para o e-mail dos colegas que são os líderes de cada tema de pesquisa que eu vou apresentar. Bom, a minha área de atuação, eu trabalho na área de telecomunicações e sistemas eletrônicos desde 1989, né? Tem mais de 30 anos trabalhando nisso e realmente a eletrônica de telecomunicações, principalmente, sempre me animou. Não sei se é porque eu gosto muito de falar, eu gosto de traduzir o que eu falo ou o que eu penso em dados e objetos. Eu gosto muito de telecomunicações. Então, eu estou nessa área há mais de 30 anos e, recentemente, desde que houve o Prêmio Nobel da Física dos vencedores, né? Gain e Novoselov ganharam o Prêmio Nobel por terem conseguido visualizar em laboratório o grafeno, aquilo me apaixonou. E depois eu fui ver que o grafeno é um tipo de metamaterial. Então, nessa apresentação nós vamos falar o que são metamateriais, que basicamente, o que são metamateriais? São materiais que, quando projetados de determinada maneira, eles conseguem apresentar características eletrônicas, eles conseguem apresentar
a permissividade elétrica, a permeabilidade magnética do conjunto do dispositivo totalmente diferente do que do que seu elemento componente. Por exemplo, a gente pode construir uma bobina com cobre, mas a bobina que nós vamos construir vai ter permissividade, permeabilidade totalmente diferente do que o cobre individualmente testado sozinho, né? Esse assunto foi escolhido também porque essa tendência está se dando nos Estados Unidos e na Europa, né? O Dr. Pendry, lá nos Estados Unidos, causou um rebuliço quando ele colocou no papel e em prática uma antiga teoria do Dr. Tesla da famosa cloak, né, a capa de invisibilidade. Ele começou a fazer pesquisas e publicou trabalhos. Resultado, os Estados Unidos estão investindo muito em metamateriais porque, por exemplo, eles estão reinventando radares 3D, o imageamento de radares 3D, né? Por quê? Os metamateriais, eles conseguem criar uma metasuperfície dinâmica em que você pode direcionar o feixe de acordo com a programação de cada célula unitária. E qual é a diferença dessa célula unitária de uma célula de um transceptor radar convencional? Bom, primeiro que essa célula unitária é totalmente passiva, né? E depois que as dimensões e o custo delas são infinitamente menores. Então, a antena como um todo, o radar como um todo, vai custar mais barato. Então, a NATO, eu até peguei um artigo aqui recente que foi publicado, os 6 principais tópicos que a NATO é da Europa, né? Que ela coloca como prioridade. Antenas com metamateriais para RF, redução da assinatura de RF, imageamento térmico e imageamento infravermelho, usando metamateriais, metamateriais para fazer chaveamento e também para fazer controle ativo. E outra coisa, metamateriais acústicos. Então, a acústica vai ser revolucionada, assim como todas as áreas do conhecimento. Tá? E por isso que é a nossa... E por que eu trouxe isso aqui? Porque nós temos aqui no Brasil diversos pesquisadores trabalhando com metamateriais, certo? Bom, primeiro eu vou apresentar aqui um trabalho de um colega nosso, Alexandre Silva, em que ele mostra aqui uma metasuperfície composta por células unitárias, se podem ver aqui nessa figura mais à esquerda, são células hexagonais, que o conjunto delas forma uma metasuperfície superior, e no centro de cada célula você coloca uma haste, essa haste ela é ajustável, e ele criou aqui um dispositivo, esse conjunto aqui, se colocado entre 2 antenas, ele é capaz de criar um band gap, de tal forma que nessa faixa de frequência do band gap, ele evita a interferência de uma antena na outra. Então, é possível colocar 2 antenas, uma de um lado desse dispositivo, outra do outro lado, e uma não vai interferir na outra, certo? E esse dispositivo aqui serviu como experiência que ele, alterando a altura dessa haste, ele modificou o band gap da estrutura. Bom, aqui tem outro trabalho do Alexandre e colegas lá da Unicamp, onde ele, ao invés de alterar a altura da haste, ou seja, o espaçamento aqui do substrato, o substrato é fixo, ele criou 2 estruturas, uma com célula unitária hexagonal, em cima de um substrato aqui bem baratinho, se eu não me engano, o FR4, e uma outra estrutura com o mesmo substrato baratinho, só que uma célula quadrada. E com isso você obtém 2 band gaps diferentes, são 2 comportamentos diferentes, dependendo do desenho do projeto. Detalhe, os detalhes de projeto de cada célula unitária e as características, as medidas que eles fizeram com networks
analyzers vetoriais, ele está tudo nesses trabalhos já apresentados, tá? Inclusive, é até interessante a Rohde & Schwarz saber, nós que trabalhamos com metamateriais precisamos muito de equipamentos de teste que meçam essas características de maneira bem precisa, porque nossos sistemas estão ficando cada vez mais refinados, tá? Bom, e grafeno? Grafeno e nanotubos de carbono como metamateriais. O grafeno eu não posso... Isso aqui cabe o Rohde & Schwarz Talk só para grafeno, tá? Se quiser fazer vai ter que ter um de 45 mil. Então, eu não posso, vou ter que reduzir 20 anos em 1 minuto. O grafeno é uma estrutura peculiar que uma célula unitária, ela contém 6 átomos de carbono ligados entre si, um carbono com o outro. Eles fazem ligação com hibridização sp2, ou seja, entre um átomo de carbono e outro, você tem uma ligação sigma, que é uma ligação muito forte, e você tem uma ligação pi, que é a ligação que tem aqui o pi e o pi conjugado, né? E aqui você tem uma estrutura que... O que acontece com o grafeno? O grafeno, ele é um material extremamente rígido e ele é um excelente condutor de eletricidade, tá? Mas o que nós podemos fazer com o grafeno? Bom, o grafeno pode ser usado como camada única e se ele for fabricado de uma determinada maneira, com controle de temperatura, pressão, existe outro método de fabricação para que ele se enrole e ou seja, ele cresça como um nanotubo de carbono. O nanotubo de carbono é uma folha de grafeno enrolada em torno de seu eixo. Então, nós temos grafeno monoleia, multileia, bileia, vários tipos de grafeno, e eu recomendo que quem tenha mais interesse procure ler o artigo do doutor Antônio Hélio Castro Neto, que é um brasileiro e que ajudou os ganhadores do Nobel, o Gain e o Novoselov, a fazer toda a teoria que fizeram eles ganharem o prêmio Nobel, né? Então, o doutor Antônio Hélio explica isso aqui melhor. Bom, qual foi a experiência que nós fizemos durante 4 anos isso aqui? Nós utilizamos nanotubo de carbono aqui, podem ver 3 anteninhas microstrip, uma padrão, sem nada, só com cobre, uma outra com buck paper, que é nanotubo de carbono em papel, e uma mistura de epóxi com nanotubo de carbono, um compósito que nós fizemos. E depois de várias experiências, nós comprovamos e publicamos, tem aqui a referência do artigo, que a antena que contém nanotubo de carbono misturado ao epóxi, em proporção, por exemplo, de 50% a 50%, ela alarga muito a banda de passagem o ganho, né, a banda aqui da antena. Aqui embaixo nós temos um outro projeto que é um ressoador utilizando nanotubo de carbono, uma rede de nanotubo de carbono alinhados verticalmente. Então, nós temos aqui uma caixinha de metal, onde dentro nós temos um substrato, só para ter uma linha de transmissão, um trechinho de linha aqui de cobre. Interrompe, e aqui no meio eu tenho o nanotubo de carbono, a rede de nanotubo de carbono alinhado verticalmente. Não tem conexão física entre o array de nanotubos e essa porta de entrada e a porta de saída. O acoplamento é eletromagnético. E o que acontece? Nós injetamos um sinal de RF na porta P1 e o sinal sai modulado na porta P2. E essa modulação é proporcional ao comprimento dos nanotubos, à concentração de nanotubos e diversos parâmetros, e isso está tudo publicado no artigo. Então, os nanotubos de carbono, como passivos, eu não preciso colocar nada. Aqui nós temos um ressoador, tá? Que ressoou em 8.8 GHz, só colocando um RF aqui na entrada, e nós coletamos o RF e ele faz um filtro NOT. Então, você tem um filtro NOT aqui, com o nó dele em 8.8 GHz. Do outro lado aqui nós temos um conversor de frequências com grafeno. Parece que aqui não tem nada, que a caixinha está interrompida, né? Nós temos aqui a porta 1 e a porta 2. No meio aqui dessa linha de transmissão aqui de cobre comum, nós depositamos grafeno monoleia, uma camada de grafeno, e ela conduz
a eletricidade aqui, mas com um diferencial. Ela consegue amplificar os harmônicos de terceira ordem muito mais do que se só tivesse PMMA. Bom, cabe ressaltar que como o grafeno é uma camada fina, invisível ali de um layer atômico, nós colocamos ele em cima de um meio de transporte, digamos assim. E esse meio de transporte foi o PMMA. Então, nós transportamos o grafeno com o PMMA para um device para teste e o outro device, o outro dispositivo de teste só com o PMMA e comparamos os dois. Então, aqui nós comprovamos que o grafeno é capaz de fazer conversão de frequências, ou seja, eu coloquei uma frequência, vamos dizer, 9,5 GHz, combinando com uma de 10 GHz, e eu posso ter aqui uma frequência aqui de 11 GHz. Isso é fácil, isso aqui a gente fez com esse material simples, mas a gente pode adaptar para outros tipos de materiais e outras frequências mais elevadas. Bom, nós temos aqui um filtro para aplicação espacial. Esse aqui foi projetado também pela equipe lá do Dr. Alexandre, e ele voou até num experimento da NASA, num balão estratosférico, em 2015. O que são esses filtros? Essas cruzinhas aqui são nanolitografias, né? Isso aqui foi... E são vários tipos de metasuperfícies. Então, de acordo com o projeto do metamaterial, eles puderam ter o filtro centrado, filtro passa-faixa, né? Centrado aqui em 10 terahertz ou 9,5 terahertz, etc. E a transmissão ficou excelente, ou seja, acima de 88%, aqui pode ver aqui na tabela, 88% de transmissão em 405 GHz, em 10 terahertz, eu não estou enxergando muito, 76% de transmissão. Tá? Então, são filtros altamente eficientes e muito baratos. Tá? Filtros praticamente 100% passivos. Tá? Aqui nós temos uma outra aplicação, também feita por brasileiros, né? Alexandre e outros colegas na Unicamp, em que eles desenvolveram 2 tipos de projeto para metamateriais. Um aqui, a primeira opção, aqui do lado esquerdo, do canto inferior esquerdo, podem ver uma fibra ótica do tipo green, aquela que tem o índice variável, né? Sanduichada aqui com a metasuperfície, e aqui a outra, a saída é através de outra green. E aqui no meio, o que nós temos? Nós projetamos aqui o comportamento desejado. Então, aqui nesse gráfico, aqui essa linha vermelha representa a parte real da permissividade elétrica e aqui em tracejado azul a parte imaginária. E aí, de acordo com os cálculos que estão apresentados aí no artigo, eles compuseram essa estrutura formada por placas de centenas de células unitárias e os quadradinhos laranja parece que é silício e as azuis azo. Então, de acordo com o projeto, é possível fazer o quê? Qual é o propósito desse projeto? Eu entro aqui na entrada com uma onda eletromagnética, né? Uma luz, e você sai com a derivada do sinal. Ou seja, é uma metasuperfície totalmente passiva, capaz de aplicar a derivada num sinal de entrada. Tá? E pode fazer outras funções também. Temos aqui um outro experimento em que nós temos aqui uma slab, né? um metamaterial, que é um bloquinho composto por várias camadas de filmes finos. E aí, com um determinado projeto desse metamaterial, cada metamaterial é exatamente projetado para que o conjunto desse slab, desse quadradinho, digamos assim, que na saída dele gere o operador matemático que você quer. É o sonho de qualquer engenheiro, né? Sem ter computador, poder fazer operação matemática. Então, a forma de você injeta
uma frequência F1 aqui. Inclusive, é possível com esse mesmo slab você fazer operações matemáticas simultâneas em N frequências. Você pode colocar F1, F2, F3 aqui, e aqui na saída vai sair a derivada de F1, a derivada de F2, a convolução e outras funções que você vai fazer o projeto dessas funções e você vai projetar o respectivo tamanho da camada de filme fino, qual é a espessura do filme que você vai fazer e qual é a sequência desses filmes finos, tá? Dependendo da espessura e da posição entre si também, você fabrica um dispositivo capaz de fazer operações matemáticas, sem nada mais, só isso. Aqui nós temos uma outra aplicação, isso aqui, inclusive esse projeto aqui foi vencedor de um concurso estudantil que o I3E promoveu em 2017 no simpósio no IMOC, o IMOC de 2017. E nós tivemos a felicidade de termos 2 alunos da PUC-Rio que venceram esse concurso, o Jorge Virgílio e o Renato Feitosa. Qual era o desafio do concurso? Tinham que projetar um sistema de transmissão sem fio, transmissão de potência sem fio, que tinha que operar na frequência de 6,78 ou 6,8 MHz e que tinha que ter dimensão máxima do tamanho de um aparelho celular. Então, o que eles fizeram? Vamos usar metamateriais. Então, eles usaram metamateriais para construir essas bobinas. Aqui na figura central, nós vemos um dispositivo. Na verdade, o setup aqui do lado esquerdo, isso aqui é a bancada que estava na hora do teste lá para a banca do IMOC. Nós temos aqui 2 dispositivos, um de frente para o outro, um transmitindo potência para o outro. E aqui no osciloscópio, que bem poderia ser um osciloscópio da Rhodes Schwartz aqui, né? Um Network Analyzer, perdão. Um Network Analyzer aqui, para a gente poder medir a transmissão de potência. E eles conseguiram fazer a transmissão do sinal sem usar fios. Tá? Como é que ele fez isso aqui? Uma célula unitária está desenhada aqui do lado direito. Nós temos o espaçamento entre as bobinas variável. Pode ver aqui que a primeira trilha está juntinha, a segunda vai afastando, e isso tudo aqui é calculado detalhadamente para que haja a concentração do campo magnético no centro da bobina da maneira desejada. Tá? Então, isso aqui inclusive, eu gostaria até de dar uma notícia que eu estava pesquisando. Um colega meu me mandou um artigo ontem dizendo que lá na Nova Zelândia já estão com um projeto semelhante a esse para a transmissão a companhia elétrica da Nova Zelândia já vai implementar um sistema como esse lá na Nova Zelândia já a partir desse ano. Ou esse ano, 2021, vai estar operando dentro da Nova Zelândia transmissão elétrica sem fio. Tá? O princípio de funcionamento é basicamente esse que nossos alunos lá da PUC desenvolveram. E nós temos também um trabalho aqui feito pela equipe do professor Barbei, da PUC-Rio, em parceria com a doutora Cíntia Junqueira, da empresa, deixa eu me lembrar o nome, da Spectro, né? E ela teve alunos também da Unicamp. Então, isso aqui é uma parceria entre a PUC-Rio, a Unicamp e a empresa Spectro. E eles fabricaram uma metasuperfície que é capaz de absorver o sinal de micro-ondas numa faixa muito larga. Então, de 12 a 18 GHz, acima de 85% de porcentagem de absorção do RF. Tá? Então, na frequência de interesse, inclusive, era mais do que 90%. E isso daí foi publicado no I3E Transactions. Né? Bom, como conclusão, não sei se eu já passei do meu tempo, reduzir 20 anos de projeto em 15 minutos é um desafio e tanto, né? Bom, os metamateriais, então, eles estão presentes em quase todos os projetos e a tendência é que se substitua todos os dispositivos tradicionais por dispositivos à base de metamateriais
e os sistemas legados vão incorporar metamateriais aos poucos, né? Os sistemas de micro-ondas e os sistemas ópticos tendem a reduzir seus custos de fabricação, o que é uma boa notícia, né? Porque como os metamateriais eles conseguem uma eficiência muito alta, realizando o projeto com componentes substratos e materiais bem baratos, essa tecnologia vai se popularizar e o custo de fabricação vai diminuir. Existe um potencial de crescimento dessa demanda por componentes à base de grafeno também muito alta, essa demanda está aumentando, porque o grafeno é um material muito robusto e ele suporta elevados gradientes de temperatura, umidade, pressão. O grafeno e os nanotubos de carbono são excelentes podem ser utilizados como excelentes materiais em sistemas espaciais, porque ele quase não sofre variação. Ele tem uma estrutura muito leve também, o grafeno tem uma estrutura muito leve, então a demanda por metamateriais, por metasuperfícies com grafeno vai aumentar. E nós temos pessoal capacitado no Brasil para suprir todas essas demandas tecnológicas, como nós vimos, inclusive na apresentação dos colegas antes, que eu quero parabenizar a todos pelos seus excelentes projetos. Então, tanto como os outros colegas apresentaram, como o que nós vimos aqui, foi um pequeno universo. Eu ainda nem mencionei a equipe do professor Marcos, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Tem vários outros professores, como o professor Marcos Pimenta, da UFMG, e outros professores do Cefet de Minas Gerais, que também tem outros projetos, mas eu tive que reduzir tudo a 15 minutos. Tá? Eu gostaria de agradecer muito mais uma vez a Rhodes Schwartz por essa oportunidade e aguardo as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Geusa. A gente certamente eu ouso falar aqui em nome de todo o nosso time da Rhodes Schwartz, que a gente com certeza ouviria com prazer aos 45 minutos da sua apresentação sobre grafeno e metamateriais. Muito obrigada pelas suas contribuições. A gente está muito feliz com todas as perspectivas de todos os apresentadores, todas as contribuições. Mais uma vez, obrigada pela participação. A gente vai dar início agora à abertura de perguntas e respostas. Então, a gente vai começar a receber algumas das perguntas, né? A gente recebeu aí uma quantidade bem considerável de perguntas ao longo das apresentações e a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Boa tarde a todos. Acho que muitos de vocês me conhecem, sou o Douglas, da Rhodes. Eu queria primeiro agradecer a todos os participantes, né, e começar com uma provocação aí, né? Doutora Geusa, eu fiquei muito feliz, né, como brasileiro, com a sua última frase, né, dizendo que existe pessoal capacitado no Brasil para suprir as demandas tecnológicas, né? Eu tinha a visão diferente disso, confesso. A minha visão é que, principalmente nas Forças Armadas, e aí eu deixo a provocação para o Bruno também, sobre a questão de, eu acompanhei muito isso nas Forças Armadas, que são as pessoas que estão se aposentando e a gente não via muito a reposição de gente nova. Então, nessa frase da senhora, eu vejo que a coisa mudou, que está sendo, que muita gente está voltando para pesquisa, né? Eu queria que a senhora desse a visão da senhora quanto a isso. Posso responder agora ou espera acabar todas as perguntas? Posso responder já? Pode responder. Pode. Bom, muito obrigada.
O que eu quis dizer, realmente, nós temos pessoal muito capacitado e ouso dizer que o brasileiro é muito criativo. O que muitos estrangeiros fazem, tendo 10 auxiliares de laboratório, tendo o melhor técnico para fazer furação, o melhor... Nós não, nós vamos desde o parafuso até botar o satélite lá no espaço, né? Então, o brasileiro tem muita criatividade e nós temos parcerias com universidades, com empresas. O brasileiro é um povo muito guerreiro, né? E nós, quando gostamos de eletrônica, parece que é um ópio, é um vício. Então, a gente continua, a gente vai para a reserva, continua trabalhando na pesquisa, a gente procura universidade, procura patrocínio, olha todos os editais. Eu fiquei muito feliz, inclusive, que essa semana eu estava fazendo um curso e eu fiz um curso daquela dona Maria Luísa Trajano, a dona do Magalu, que ela participa do grupo Mulheres do Brasil. E ela disse que foi ela e um grupo de quase 100 mulheres empresárias e pessoas da sociedade civil, pesquisadores e demais empresárias, que levaram a proposta desse financiamento dos bancos a pequenas empresas. Então, essa ideia surgiu lá no grupo de Mulheres do Brasil e eu fico muito feliz de ter sido útil. Tem um dos nossos colegas aí, falou que até utilizou recursos desse projeto. E é isso. O que o brasileiro precisa? O brasileiro precisa de incentivo, ele precisa de ter projeto. Se ele tiver projeto, ele vai trabalhar, mesmo com pouco recurso, porque nós conseguimos fabricar coisas que o pessoal usa no exterior, que o pessoal fabrica no exterior com muito mais gente, com muito mais estrutura. Mas nós somos muito criativos, então nós conseguimos dar nó em pingo d'água, digamos assim. Não é por falta de conhecimento que a gente vai deixar de fazer os projetos. Talvez por falta de oportunidade. Eu esqueci até de dizer que durante a pandemia a gente continua trabalhando, fazendo projetos teóricos e simulações. Então a gente usa simuladores para simular nossos projetos e a gente está pronto para só alguém chegar para a gente e dizer, olha, eu quero um absorvedor assim. Aí a gente, qual é a frequência? A gente projeta e abre o laboratório para a gente que a gente faz a festa, entendeu? A gente quer trabalhar, a gente tem gente para trabalhar e a gente tem a competência. O mais difícil é criar competência. Se a gente já tem 20, 30 anos de experiência, ensinando, inclusive dando aulas para a juventude aí, para dizer que tem esperança na área de telecomunicações, na área de... eu fui lá eu dei um mini curso lá no IMOC de 2019, lá em Portugal. Aí eu estava bem tranquila quando eu cheguei, crente que ia ter só meia dúzia, né? Porque eu ia falar sobre radares e radar quântico, né? E aí, quando faltava 5 minutos para começar, veio o organizador e disse, vamos botar mais mesa e cadeira, que a sala lotou, tem mais de 24. Eu fiquei desesperada. Então, tem gente querendo aprender e tem gente querendo ensinar. E tem gente querendo fabricar. Então, a minha perspectiva é muito otimista e eu espero que toda essa união de esforços entre a indústria e todos os segmentos da sociedade civil e possa contribuir para o desenvolvimento das tecnologias aqui no Brasil. Eu agradeço muito a sua pergunta. Estou muito feliz. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é José Reis, sou responsável pelo END do Rio. Muitos já me conhecem também, estou há 20 anos na Rode Schwartz e a gente selecionou algumas perguntas e a primeira aqui vai para o Bruno Conzenzo, o Dr. Bruno Conzenzo. Então, o Rafael Licurzi, ele agradece a apresentação e ele pergunta, segundo a sua expertise, o hardware envolvido no processamento digital de sinais de radar deve preferencialmente ser um dedicado desenvolvido exclusivamente para o projeto, ou a utilização de computadores que estão no mercado, com placas de vídeo extremamente capazes, deve ser também considerado?
Agradeço a pergunta. Isso é um questionamento natural que a gente faz lá no início, quando está concebendo o projeto. Mas a gente tem uma particularidade nesse tipo de equipamento, que é você tem que ter uma leitura volumétrica muito grande, você digitaliza todo o volume ao teu redor. Imagina você digitalizar de 30 em 30 metros, um volume de 200 quilômetros, com a abertura de 60 graus, isso dá muito volume de dados. Então, não dá para... E você, numa varredura, você já tem que ter os resultados todos para a próxima. Então, isso a gente chama o processamento em tempo real desse tipo de equipamento que a gente desenvolve. Então, não tem como. A gente trabalha com FPGAs, Field Programmable Gate Arrays, é a parte toda de determinística. A gente trabalha os filtros digitais, os up converters, os down converters, todos são feitos por hardware, usando VHDL, tá? Que é um tipo de linguagem de descrição de hardware, e porque a gente precisa de tudo ser feito em tempo real. Mas quando a gente faz essa análise volumétrica toda, a gente seleciona o que interessa, é feito um pré-processamento, aí sim a gente entrega uma quantidade menor de informação para um outro processador. Esse processador sim é um processador RISC, ele já trabalha com a estatística. Aí ele tem um pouco mais de tempo para fazer estimativa de trajetória e tudo mais. Então, o ponto é saber aonde... São duas questões sempre que a gente tem. Aonde vai ser a tua conversão AD, a gente cada vez está levando ela mais, uma frequência mais alta, e aonde vai ser a entrega entre o hardware de tempo real para aquele realizado em batch. Isso aí sempre vai variando ao longo do tempo. Isso não é uma coisa fixa, porque depende da tecnologia que você está usando e as versões, por exemplo, das FPGAs que a gente está trabalhando. É isso. Pode ser que possa usar uma placa de vídeo no futuro, mas não é o caso, porque, na verdade, a nossa placa ela é uma placa de processamento, mas ela não... quando ela chega, a pessoa que pega aquela placa ela não faz absolutamente nada. A gente carrega toda a programação VHDL nela e ela vai ter alguma função. Como ela tem uma característica de trabalhar com sinais de comunicação, porque sinais de radar são sinais de comunicação, aí a gente carrega os programas relativos a radar. Mas se eu quiser usar ela num sistema de comunicação de rádio, de telefonia celular, eu posso. O hardware dela não é específico para radar, mas o software que está carregado nela, sim. Excelente, Bruno. Muito obrigado pela resposta. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para o Prentice. Prentice, a palavra do momento é New Space, né? Tanto que a gente vê aí o projeto do VCube e tal, né? E eu queria um pouco da sua visão com relação ao mercado brasileiro, né? Quando a gente fala de New Space, a gente fala de pequenas e médias empresas fazendo produtos menores, né? E a Covid pegou em cheio, né, essas pequenas e médias empresas. Como que você vê o mercado daqui para frente para New Space no Brasil? Olá, Douglas, muito obrigado pela pergunta. Parece que foi ontem que a gente se falou pela primeira vez, né? Mas já faz 6 anos que a nossa relação entre Visione e Rode Schwartz começou. Bom, com relação ao New Space, tem duas frentes aí, né, que a gente pode separar. A primeira é o segmento espacial, que vai embasar toda uma cadeia de entrega de serviço e de hardware, pequenos hardwares, aqui no solo para ter o serviço completo. De fato, ele é um mercado que está
iniciando, então o impacto com a pandemia foi diretamente no seu desenvolvimento. Então, realmente deu uma certa desacelerada, mas existe um mercado por trás que está muito ansioso por soluções desse tipo, que é o mercado do agronegócio, que é o mercado de óleo e gás, e que é um mercado que não foi tão atingido pela pandemia, né? Então, nós esperamos que realmente essa desaceleração nos desenvolvimentos do New Space, digamos assim, que são muitas vezes grandes constelações de satélites com dispositivos cada vez menores, com maiores eficiências energéticas. Então, que esse mercado ele volte, ele tenha um retorno mais rápido pós-pandemia, porque são clientes que, vamos dizer assim, vão passar por esse período de pandemia mais ilesos, digamos assim, né? Então, nós vemos aí, inclusive, no cenário internacional, muitas empresas, tipo a SpaceX e a Amazon, também a OneWeb, que estão lançando vários satélites, constelações na ordem de milhares de satélites, justamente para atacar esse cenário. Então, tem também uma grande oportunidade para essas das quais você falou, para desenvolver também os equipamentos que vão ser colocados em solo, nos territórios nacionais, de forma a ter esse serviço com segmento espacial bem implementado. Tá ótimo, obrigado. Olá. Agora para o Rodrigo. Olá, pessoal. Aqui é o Rodrigo. Eu sou, junto com o colega José Reis, agora responsável pelo mercado de Aerospace and Defense, como uma substituição ao excelente trabalho aí do colega Douglas, né, para muitos que já conhecem ele. E eu quero primeiro, de novo, reforçar os agradecimentos, né, de todos que trouxeram uma excelente contribuição. E me enriquece, né, assim como o Douglas comentou, é muito importante para nós, brasileiros, sabermos o nível de projetos que nós estamos conseguindo gerar e produzir no mercado. E é bom que a gente não tenha aquela sensação de que, às vezes, um projeto brasileiro pode não ter o mesmo nível de impacto que um outro de qualquer outro país envolvido. Isso é muito interessante poder ouvir. Eu queria aproveitar essa oportunidade até para direcionar uma pergunta para o André Matei, né? Então, doutor André, eu queria ver de você o seguinte: a gente está numa situação onde a gente vê o impacto do cenário econômico atual, e assim como foi comentado aqui nas perguntas, uma das formas de fomentar, né, esse mercado, por exemplo, a gente vê programas espaciais, por exemplo, na Europa, programas de aceleração espacial como aquele que culminou, por exemplo, na geração do Galileu, em contrapartida àquele da China para o Bidu, enfim. A pergunta é assim, esses programas de aceleração, eles poderiam caber num modelo, assim, para o Brasil, guardadas diversas as proporções do nosso mercado, né? Se você pode nos dar uma contribuição assim, de que se isso é possível, ter programas desse tipo no Brasil, né? Mais voltado para fomentar toda a indústria, e sim positivo, caso positivo, assim, quais são as iniciativas que, no seu entendimento, que já tem uma vivência lá fora, Estados Unidos, França e tudo mais, o que poderia ser feito de mais efetivo, por favor? Poxa, obrigado pela pergunta, foi excelente, né? Excelente pergunta, muito bem colocada. Eu acho que tem que fazer muito, né? A gente está muito longe mesmo de ter um modelo econômico, vamos dizer assim, eficiente para a área de espaço. Se a gente observar o programa espacial brasileiro, a gente está falando aí do final da década de 50, 1960, a gente estava na frente de diversos países, né? Começamos assim, muito na frente, começamos muito bem, né? Do jeito certo.
Muito bem, passados aí 60 anos, a Argentina nos passou, a China, que não tinha nada, nos passou, a Índia nos passou, e a gente continua sem ter um foguete lançador, a gente continua sem ter indústria de satélites. A gente vê, por exemplo, a Visiona, né, com todo o esforço, com todas as capacidades, a própria Orbital, lutando ali para poder manter sua sobrevivência e progredir. Então, eu diria que está faltando muito, né? A razão é exatamente o que você colocou, precisa ter um foco industrial, né? E não por isso tirando a importância de instituições de pesquisa, longe disso. As instituições de pesquisa, as universidades, elas são absolutamente essenciais dentro da cadeia, mas é importante perceber que existe uma cadeia de valor que tem que ser atendida. O modelo brasileiro, ele assim, tem focado em investimentos no próprio governo, em instituições de pesquisa, e essas instituições de pesquisa contratando a indústria. A indústria, obviamente, que ela fica um pouco em segundo plano, em função disso, e empresas, por exemplo, citando novamente a Visiona, que foram criadas para ser integradoras, ela acaba competindo com o próprio governo. Quer dizer, é uma coisa, assim, eu diria que não é saudável para o país. O país, então, primeiro tem que repensar a sua forma de trabalho. Então, eu não estou dizendo com isso minar o INPE, minar o IAE e as outras instituições que trabalham com espaço no Brasil, muito pelo contrário, elas têm que ser expandidas, suportadas e receber os recursos adequados, mas eu diria que a posição da indústria tem que ser repensada, né? E você citou aí o Brasil e a França. Eu trabalhei e ainda trabalho com esses dois países, na Europa com outros também, Portugal, por exemplo, e existe uma definição de papéis que é muito bem definida. Então você precisa, sim, incentivar a pesquisa, mas você precisa incentivar a indústria para que ela possa trabalhar. E essas áreas que a gente está falando, né, de Aerospace and Defense, que estão dentro do tema central da nossa apresentação, elas necessitam de apoio governamental. Eu gosto do modelo liberal, eu sou um liberal de carteirinha. Agora, dito isso, o mundo ele não trabalha nos extremos, ela trabalha em algum ponto mediano sempre, né? E nessa área de Aerospace e Defense, necessariamente você precisa de um suporte do Estado. Isso pode ser feito para grandes empresas, mas precisa também adicionar pequenas empresas. Na Europa, tem um modelo que eu gosto muito, que chama o ESABIC, que é um incubador de negócios. E o ESABIC, por ser ESA, quem não sabe, é a European Space Agency, Agência Espacial Europeia, ela incentiva as startups, através de órgãos apropriados, a desenvolverem sistemas espaciais. Então, eu trabalho, por exemplo, na França com alguns BICs, assim, comecei a trabalhar com Portugal, a gente está desenvolvendo algumas atividades lá, isso a nível pessoal e a nível de orbital, com essas incubadoras. Eu acho que o Brasil, por exemplo, poderia gerar em alguns ambientes apropriados, dentro de universidades ou dentro de ecossistemas de inovação que assim, tenham a capacidade inata de receber esse tipo de trabalho, mas precisa de incubadoras. E incubadora, tipicamente na área espaço, ela precisa sim, de investidores privados, mas precisa de investimento do governo. E o colega da Visiona, ele colocou essa questão, né, o governo colocando recursos através da CECISE, né, através do PESE, nos programas espaciais, ele acaba movimentando o negócio e acaba trazendo visibilidade que nos leva, no limite, a uma percepção do mercado do valor da área espacial. Então, eu trabalho com a Visiona já há muito tempo, é uma empresa que está no meu coração, e a gente trabalha também com a Orbital, e também trabalha com o ITA, e também trabalha com uma série de organismos no Brasil que percebem uma série de aplicações em terra para os sistemas espaciais. Então, vocês viram na apresentação dele lá, por exemplo, aplicações na área da agricultura, aplicações de ambiente. Então, precisa também um conhecimento da sociedade sobre o valor e a importância da área de espaço. Senão, o que acontece é o que está acontecendo hoje. No governo, eu não vou liberar aqui o valor, mas são algumas centenas de milhões de dólares gastos nos últimos 10 anos comprando imagens de outros países, né? Esse dinheiro poderia muito bem ficar com os nossos brasileirinhos, como
a comandante Gelsa colocou, né? Se a gente incentivar aqui no Brasil, o dinheiro fica aqui, os nossos meninos e meninas vão ter empregos quando eles terminarem as suas faculdades, vão estar com incentivo para continuarem os seus estudos, né? Então, basicamente, eu diria que precisa de um plano estratégico forte para fomentar a indústria. E, novamente, sem a indústria não há um fechamento do ciclo econômico, ou seja, os recursos investidos em pesquisa e nas universidades eles não retornam para a sociedade ou acaba quebrando, vamos dizer assim, uma quebra de valores. Eu vi um número, né? Eu trabalhei durante algum tempo, quando eu estava no Instituto Senai de Inovação, como diretor aqui em Florianópolis, um número muito interessante do Instituto Fraunhofer, alemão. Então, eles recebem, deixa eu tentar lembrar agora, acho que é coisa de 4 milhões de euros, acho que era isso, 4 milhões de euros por ano. Isso aí acaba se refletindo no PIB e eles retornam um valor 4 vezes maior para a economia alemã. Quer dizer, para o governo alemão é um bom negócio investir no Instituto Fraunhofer. Então, mas o Instituto Fraunhofer, assim como o Senai aqui no Brasil, trabalha com a indústria, né? Então, o que precisa é ter um entendimento melhor desse ciclo econômico. Então, um país não pode viver pagando as contas de todo mundo durante todo o tempo, isso não se sustenta, que é o que a gente está vendo hoje. Então, precisa de um plano estratégico geral para o país para desenvolvimento econômico, né? Então, eu não sei se eu cheguei a responder a tua pergunta contento. Tem mais algum aspecto, Rodrigo, que você acha que eu falei? Não, perfeito. Acho que é isso mesmo. Eu agradeço a excelente explicação. Sabemos dos desafios que o Brasil tem pela frente. Esperamos que escolhamos o melhor caminho. Obrigado, André. Obrigado a você. Obrigado a você. Bom, gostaria de agradecer também as perguntas enviadas pela audiência, pelos espectadores. Muito boas perguntas, inúmeras perguntas. E pela ordem aqui, temos mais uma pergunta feita pelo Alexandre Silva ao Dr. Bruno, onde ele pergunta: os projetos dos radares são realizados pela equipe do Exército ou pela Bradar? Essa pergunta é até meio recorrente, né, que muita gente ainda não entendeu, mas essa ideia, a gente trabalhar com empresa, a gente começou antes de virar moda isso, né? Essa história de tríplice hélice, academia, estudo de pesquisa em empresa, a gente já botou isso em prática desde 2006. Então, a gente contratava uma empresa para desenvolvimento conjunto e tinha uma equipe nossa que fica dentro da empresa. Até hoje, a gente teve sempre entre 5 e 7 pessoas dentro da empresa fazendo a parte de desenvolvimento, e ainda tem uma equipe aqui no Rio, e a empresa ela tem uma capacidade muito maior de se adequar à contratação de pessoal, dependendo da onde o projeto, por onde o projeto está caminhando. Agora eu estou fazendo mais a parte mecânica, agora eu estou fazendo mais a parte de RF. Essa flexibilidade o órgão público a gente não tinha, né? Hoje em dia, até com as fundações e obtendo recursos de FINEP, BNDES, é até possível, mas ainda não é muito bom, ainda é complicado, porque você, quando faz esse tipo de orçamento, você sempre tem problemas trabalhistas, né? E você nunca imagina tudo que pode acontecer, e depois você fica com um problema danado para justificar certos gastos. Bem, isso é outro problema. Mas aí essa dinâmica envolveu a empresa, então a empresa ela desenvolve parte do projeto desenvolvido por ela, e parte somos nós que desenvolvemos, é um projeto conjunto, tem gente do CETEX dentro da empresa trabalhando. A Bradar, só para explicar, a Bradar não existe mais, ela foi incorporada em 2018 pela Embraer. Então, agora que existe é a Embraer, e existem umas instalações novas lá próximo ao aeroporto de Campinas, que é só a parte de radares, né, de defesa. Na verdade, é chamado de Embraer Campinas. Na verdade, eles têm uma parte de guerra eletrônica também. E
Então, mas só que todo recurso, a gente obteve recursos da FINEP, a FINEP foi uma grande colaboradora, a gente conseguiu bons resultados, tudo que foi investido pela FINEP, olhando como dinheiro de governo, já retornou e retornou com lucro, entendeu? Foi dinheiro que não foi para fora, foi gente que foi contratada aqui, gente de altíssimo nível. A gente contrata doutores e mestres para trabalhar, a empresa contrata doutores e mestres para trabalhar nessa área, que é uma área que é de uma tecnologia muito... requer um conhecimento muito avançado e a gente espera que ela continue, porque o retorno é muito grande. O valor agregado num produto dessa natureza é muito grande. Tanto o dinheiro que a gente não exporta para adquirir produtos importados, como a parte da segurança, quer dizer, você tem um sistema de segurança que você desenvolveu, então você tem certeza que ele é seguro. Isso aí é uma coisa que eu aprendi lá fora, com os pesquisadores de fora. Uma vez eu perguntei para eles, por que vocês não compram um radar? Não, impossível isso. A gente tem que comprar porque é para a nossa segurança. Então, um equipamento desse só é seguro se você faz. Não sei se vocês me entenderam, mas ele é um sistema... um radar desse tem endereço IP, entendeu? Ele se conecta via rede, como qualquer avião faz isso hoje em dia. Então, não é tão difícil assim você, por exemplo, criar uma backdoor, né? Então, ele agora é um sistema seguro, feito por nós, e a gente conhece todas as limitações e todas as... Claro que todo produto tem limitações, né? E a gente conhece todas as características dele, onde ele pode ser melhorado, onde ele não pode, onde teve limitação tecnológica, onde a gente está esperando a tecnologia progredir para poder avançar. Isso aí uma parte de capital intangível que é até difícil de mensurar. Muito obrigada pela resposta, Dr. Bruno. Infelizmente, nosso tempo acabou, o bate-papo está ótimo, então a gente não vai ter tempo para responder as outras perguntas, porém, a gente vai direcionar elas aos e-mails de cada convidado. Então, eu agradeço aos nossos convidados, aos ouvintes, ao suporte de TI do marketing. Eu espero ver vocês em breve, pessoalmente, e eu dou por encerrado o evento. Abraço a todos. Obrigada.